Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em qual momento você vai estar aqui assistindo esse vídeo, mas eu desejo que você aproveite do conteúdo deste livro que eu estou achando maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Débora Barros, terapeuta integrativa e energética, e eu criei este clube do livro para a gente trazer mais conhecimento, expansão da consciência, aprender ferramentas que proporcionem mais leveza para a nossa vida, melhorar, mudar ou transformar o nosso ponto de vista para ter uma vida mais leve e mais satisfatória. Eu estou lendo o livro A Arte de Viver, que é os ensinamentos do grande filósofo Epíteto de milhares, né, de anos aí. E para participar do grupo, para participar deste, eu criei o Clube do Livro a partir do grupo de envio gratuito de Reiki, né? Para participar deste grupo é super fácil, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você entra no grupo do WhatsApp, que é um grupo silenciado, não tem trocas ali de conversas, é só um momento de eu envio as informações. E existe o envio do Reiki gratuito a cada 15 dias, tá bom? Então, esse é o caminho para fazer parte do grupo aí. E vamos para a leitura de hoje. Esse livro já está terminando e eu gostei muito do conteúdo dele. Serve para a gente colocar na nossa vida, né? Então, vamos lá. Hoje o capítulo é O maltratar vem de falsas impressões. Se alguém trata você de forma desrespeitosa ou fala de você com aspereza, lembre-se de que o faz porque acha que tem razão em agir assim. Não é realista esperar que as pessoas vejam você da mesma maneira que você se vê. Se as pessoas chegam a certas conclusões baseando-se em falsas impressões, as lesadas são elas, e não você, porque elas é quem estão equivocadas. Quando alguém interpreta uma proposição verdadeira como falsa, não é a proposição que é afetada. A pessoa que tem o ponto de vista errado é que se engana e, portanto, se prejudica. A partir do momento em que você compreender isso claramente, será menos provável que você se sinta ofendido pelos outros, mesmo que o insultem. Você poderá dizer a si mesmo: parece ser assim para essa pessoa, mas ela está enganada, está agindo sobre uma falsa impressão. Então, esse livro ele traz nos capítulos dele, né, que são curtos, bastante posicionamento sobre do nosso dia a dia, né? Que vai fazer a gente entender que tá tudo bem o outro ser como ele é, tá tudo bem a gente ser como a gente é e principalmente respeitar o que faz sentido pra gente, pra nossa vida ter sempre satisfação, pra gente ter sempre satisfação na vida, né? Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Depende da forma como você vê a situação. Se, por exemplo, seu irmão ou sua irmã tratam você mal, não se sinta magoado nem injustiçado, pois você não será capaz de aguentar o peso ou se tornará uma pessoa amarga. Faça o oposto. Procure ver a situação pelo lado dos laços familiares. Em outras palavras, concentre-se no fato de que se trata de seu irmão ou de sua irmã, que vocês cresceram juntos e que, portanto, estão ligados por laços antigos e que não podem ser quebrados. Encarando a situação dessa maneira, você a compreenderá melhor e preservará o seu equilíbrio. Então, é aquilo, não dá para controlar o que vem do outro, mas dá para a gente controlar de uma maneira sábia o que a gente faz com o que veio do outro, né? E como eu sempre falo, né, na minha leitura de tarô, que ela traz muitos aspectos da nossa vida, tem uma casa que ela fala exatamente da nossa relação com os nossos irmãos, porque eles são eles são a nossa única ponte para o passado. Então, é com eles que a gente continua a caminhada quando a gente segue a lei da vida, né? Primeiro vão os avós, depois os nossos pais, depois nós e na mesma linha os nossos irmãos. Então, eles são as únicas pontos e eles são importantíssimos para a nossa vida, né? Eles conseguem fazer.
Eles têm essa mesma memória que a gente, além da questão celular, né? Sanguínea, eles têm a mesma memória que nós, né? Então, olhar sempre com se aquela pessoa errou comigo, se meu irmão ou minha irmã errou comigo, eu também posso errar com ela. Poderia ter sido eu. E o erro é só uma questão de ponto de vista. O outro agiu assim, tá tudo bem. Deixa ele do jeito dele e eu aqui com o meu jeito. Não vou fazer uma guerra, né? Transformar tudo fazer nossa, como que é aquela expressão? Uma tempestade em copo d'água, né? E quando a gente tem nossos pais vivos e a gente tem um desconforto com os irmãos, é muito triste para os nossos pais, porque eles querem a nossa união, né? Afinal, é como eu disse, é a única ponte para o nosso passado. Eles são os únicos que têm as mesmas memórias que a gente. Claro que do ponto de vista deles, mas é a única memória, o mesmo ambiente, as mesmas brincadeiras, as mesmas piadas, as mesmas confusões, né? Então, os nossos pais, eles querem que esse elo, esse vínculo, ele nunca se quebre, né? Então, esse livro, ele traz bastante ponto de vista, assim, para a gente, poxa, não tinha pensado sobre isso, não tinha pensado dessa maneira, e aí vai trazer mais leveza se eu agir assim ou agir assado, quem sabe se eu melhorar em tal posicionamento, né? Isso vai ser colaborativo para mim. Mais um tema. Pensar com clareza é vital. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender a pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico e, através dela, que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente e enganoso. Ana- a- análise, analise se as interferências são legitimamente derivadas para não tirar conclusões sem fundamento. Por exemplo, observe os seguintes exemplos de lógica imperfeita. Entre aspas, sou mais rico do que você, portanto, sou melhor do que você, fecha aspas. Deparamos o tempo todo com noções absurdas como essa, completamente falaciosas. A conclusão válida que poderia ser tirada é: sou mais rico do que você, portanto, possuo mais bens ou dinheiro do que você. É a lógica, é racional, né? Essa é a razão. Outros exemplos. Expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto, sou melhor do que você. Ou sou mais inteligente do que você. Da premissa, só podemos concluir. Expresso-me de maneira mais persuasiva do que você. Portanto, o que digo produz mais efeito do que o que você diz. Lembre-se, porém, seu caráter não depende de bens materiais ou de um discurso persuasivo. Dedique-se a compreender bem os mecanismos da clareza de pensamento e você não será ludibriado. Um conhecimento sólido de lógica e das regras para uma argumentação eficaz será sempre muito útil para você. Aqui também entra muito a questão de comparação, né? O outro é assim, o outro é assado, e aí você acaba ficando triste, a sua frequência energética baixa, porque você gostaria de ser do jeito do outro, onde na verdade você é diferente. E você tem que se olhar com um olhar de valor, né? Então, aqui também fala, né, de pensar com clareza é vital. Ontem, na minha live sobre a mesa radiônica, como que funciona a mesa radiônica, eu falo, né, que uma das ferramentas para a gente conseguir fazer a nossa mente trabalhar com clareza, uma das ferramentas é a mesa radiônica, porque ela vai trazer um equilíbrio para você e afeta o seu mental, racional, emocional, físico e energético, e espiritual também, né? Então, de repente, eu estou me percebendo num ambiente, por exemplo, de trabalho sufocante, sufocante.
e eu não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada, se eu devo me manter ali, se eu não devo, eu estou confusa, eu estou tendo crise de ansiedade, eu não sei se eu estou nesse lugar pelo meu trabalho, pelo salário, pelas pessoas, pelo conteúdo, enfim, o autoconhecimento ele é sempre, ele é de extrema importância para você saber estar onde é leve para você, né? É, se você for essa pessoa que de repente trouxe essa fala para alguém, ah, eu tenho mais dinheiro que você, então eu sou melhor do que você, né? Eu tenho mais recursos financeiros, eu sou melhor do que você, é um interessante ponto de vista seu, e aí você vai ter que lidar com essa situação. Só que aqui está trazendo um ensinamento filosófico. Será mesmo que só porque eu tenho mais bens materiais que a pessoa que eu convivo, eu sou melhor do que ela? Ou será que eu tenho mais facilidade nessa atratividade? Eu não diria nem sorte, porque às vezes a sorte é a gente que faz, né? É estar na hora certa, no lugar certo, é se trabalhar para isso, né? Às vezes a pessoa realmente vem de uma família mais estruturada, então o dinheiro acaba acontecendo ali de uma forma mais fácil, mas isso não significa que o outro que tem menos ou não tenha nada seja menor, né? Tem menos valor. Não é isso. Então, prestar atenção também como que estamos nos posicionando, né, diante de quem a gente encontra pela frente, né? Aqui mostra que se agirmos assim, é um caminho não legal, né? Outro capítulo. Chame as coisas pelo seu verdadeiro nome. Quando damos nome às coisas, nós a compreendemos corretamente, sem acrescentar informações ou julgamentos que não são inerentes a elas. Fulano costuma tomar banho com rapidez, não diga que ele se lava mal, e sim que ele se lava depressa. Defina a situação como ela é e não a filtre através do seu julgamento. Cicrano bebe muito vinho, não diga que ele é um alcoólatra, mas que bebe muito. A menos que você tenha um conhecimento bastante abrangente da vida dele, como pode saber se é alcoólatra? E mesmo que você tenha um conhecimento abrangente da vida dele, se ele não for uma pessoa que esteja diretamente interferindo a sua vida, a sua rotina, se você não tiver um vínculo com ele e ele beber muito, não tá tudo bem. Isso é uma escolha dele, né? Aqui fala do julgamento, né? Como eu sou terapeuta de barras, a gente, nos cursos, a gente aprende muito sobre o julgamento. O julgamento é sempre pesado. E quem paga o preço somos nós que julgamos. Então, eu posso olhar para o outro e julgar a roupa, julgar o carro, julgar o comportamento. Já falei nas outras leituras anteriores que eu já estive nesse espaço de julgamento bastante. A gente julga dentro da nossa casa, dentro do ambiente em que a gente vai crescendo, né? Ah, meu pai é assim, minha mãe é assado, meu irmão não sei o quê, né? Então, assim, achando que. E você é quem? Então, cada um é de um jeito, realmente. Então, não tem que ter um olhar de julgamento, né? A gente erra bastante. Trazendo essa leitura desse livro, assim, a gente não vou trazer esse peso de a gente erra, mas eu vou trazer a clareza de que precisamos melhorar. Eu, pelo menos, tem coisas que eu preciso melhorar, que eu sei que vai ser benéfico. Não vai tirar a minha, não vai interferir nos meus valores, né? Muito pelo contrário, eu vou trazer mudanças no meu ponto de vista, no meu olhar, no meu posicionamento, que vai ser benéfico para mim, né? Não se arrisque a ser iludido pelas aparências e a construir teorias ou interpretações baseadas em distorções, apenas por dar nome errado às coisas, ou seja, o julgamento com o olhar negativo, né? Então, é muito isso, né? Não é porque a pessoa bebe muito que você vai chamar ela de alcoólatra. Interessante ponto de vista. Tem gente que não bebe muito, mas bebe um pouquinho todos os dias, e esse também, pelo ar, também é tido como alcoólatra. Mas o quanto isso mexe com a gente? Então, é não estar no espaço de julgamento sobre nada, né? É,
Concorde somente com o que é verdadeiro, né? A sabedoria é revelada pelas ações e não pelas palavras. Já dizia o outro, né? Falar até papagaio fala, mas fazer é que são elas. Não apregoe a própria sabedoria, nem fale sobre suas aspirações espirituais com pessoas que não as apreciarão. Mostre seu caráter e seu compromisso com a dignidade pessoal somente através de suas ações. Ou seja, falar, falar não resolve, é necessário fazer, né? É necessário realizar. Próximo capítulo. Viva com simplicidade para o seu próprio bem. Não se encha de orgulho se for capaz de provar as suas necessidades com poucos recursos. Não se encha de orgulho se for capaz de prover, desculpa. Não se encha de orgulho se for capaz de prover as suas necessidades com poucos recursos. A primeira tarefa da pessoa que deseja viver sabiamente é libertar-se das limitações causadas pelo hábito de se ocupar demais consigo mesmo. Reflita na maneira como vivem os pobres, tão mais moderada do que a nossa, e em como eles suportam melhor a dureza da vida. Se você quiser desenvolver sua capacidade de viver uma vida simples, faça-o para si mesmo, com discrição e não para impressionar os outros. A sabedoria depende da vigilância. A maioria das pessoas não se dá conta de que tanto o benefício como o prejuízo pessoais vêm de dentro de nós mesmos e olham para o exterior fascinadas pelas aparências. As pessoas sábias, porém, percebem que somos a fonte de tudo que é bom ou mal para nós e, portanto, não costumam culpar ou acusar os outros de coisa alguma. Não sentem a necessidade imperiosa de fazer os outros acreditarem que elas têm valor, são especiais ou importantes. Quando estão diante de um desafio, as pessoas sábias olham para dentro de si mesmas, olham para dentro de si mesmas. Se são elogiadas pelos outros, sorriem tranquilamente consigo mesmas e não se alteram. Se são caluniadas, não acham necessário defender o próprio nome. No entanto, levam a vida adiante com vigilância, conscientes de que tudo está bem, mas não inteiramente garantido. Harmonizam seus desejos com a vida, como ela é, e procuram evitar apenas as coisas que prejudicariam a capacidade de exercer sua vontade de maneira mais adequada. Deixa eu tomar um bolinho de café. Adotam a moderação em todas as suas ações e não se importam nem um pouco em parecer ignorantes ou sem sofisticação. Sabem que têm apenas de estar atenta a si mesmas e ao rumo dos seus próprios objetivos, né? Viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. Se alguém tenta impressionar você afirmando compreender os escritos e as leis e as ideias de grandes pensadores, então vamos lá, vou falar de novo. Viver a sabedoria é mais importante do que saber a respeito dela. Se alguém tenta impressionar você afirmando compreender os escritos e as ideias de grandes pensadores, pense que o importante não é apenas ser capaz de falar com fluência sobre assuntos intricados. O essencial é compreender a natureza e harmonizar intenções e ações com a maneira como as coisas são. As pessoas que compreendem verdadeiramente os escritos e preceitos de qualquer grande pensador é aquela que aplica de fato os seus ensinamentos. Acabei de falar, né, para a gente absorver esses ensinamentos, né, deste filósofo, do Epípeto, para a gente trazer leveza para a nossa vida, né, para a gente mudar o nosso olhar, para a gente não ser tão duro com a gente mesmo, com o outro, né, e não ficar aqui falando, não adianta eu vir aqui fazer um clube do livro, está sendo um desafio para mim, está sendo desafiador para mim, porque eu passei por um momento de saúde, eu ainda não estou 100% recuperada, então realmente está sendo desafiador, mas eu estou aqui absorvendo esse conteúdo, não tinha lido, estou lendo a primeira vez aqui com vocês, e não adianta eu só falar, né? Aliás, eu acabei de falar que a gente é interessante não só ler, né? Acessar este conteúdo, é preciso vivê-lo.
E eu estou percebendo que não é só porque é um filósofo, é porque faz sentido, né? Faz sentido. Tem a questão das viver uma vida simples, não no sentido de pobreza, mas no sentido de mentalidade. Viver no minimalismo, viver sem julgamento, que eu aprendo tanto e ensino tanto sobre isso, né? Então, realmente não adianta só saber, é preciso viver, é preciso aplicar, né? Existe uma grande diferença entre dizer e fazer coisas valiosas. Não atribua peso excessivo à erudição pura e simples. Valorize o exemplo das pessoas cujas ações são coerentes com os princípios que professam. Então, acabei de falar, não adianta eu vir aqui e falar, olha, o julgamento, ele é assim, ele é assado, daí eu viro, fecho, né, aqui o notebook e vou sair aí julgando tudo e todos, né? E trazendo um peso para a minha própria vida. Então, vamos ler mais um. Praticar os princípios é mais importante do que os comprovar. Começa-se uma vida de sabedoria aprendendo a forma de colocar em prática princípios como não se deve mentir. Né? A gente aprende desde criancinha algumas regras básicas comportamentais. A segunda etapa consiste em demonstrar a verdade dos princípios, ou seja, nesse caso, por que razão não se deve mentir, né? Então, mostrar o inverso disso, de viver sobre uma mentira, é mostrar a verdade, né? A terceira etapa, que estabelece a ligação entre as outras duas, consiste em indicar por que as explicações são suficientes para justificar os princípios. A segunda e a terceira etapa são valiosas, mas a mais importante é a primeira, pois é muito fácil e muito comum mentir ao demonstrar habilmente que é errado mentir. É muito fácil falar, mas e fazer, né? Falar até papagaio fala, mas e fazer? Então, eu vou ler mais esse aqui dá tempo. E eu não vejo a hora de encerrar esse livro, porque eu comecei e uma questão desafiadora de que acometeu o meu corpo, assim, fez com que eu me atrasasse, porque era para ter concluído essa leitura em fevereiro, né? Bom, comece a viver os seus ideais. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com os seus ideais. Entre parênteses, eu vou falar aqui com as suas escolhas. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis, como se fosse de fato um pecado infringi-los. Ah, desculpa, como pode melhorar? A gente acorda às 5 horas da manhã, né? Não faça caso se os outros não partilharem das suas convicções. Não importa qual é o ponto de vista do outro. Porque quanto tempo ainda você pode adiar o projeto de se tornar quem você realmente quer ser? O lado melhor de seu caráter não pode mais esperar. Ponha seus princípios em prática, agora. Chega de desculpas e adiamentos. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade, mais sentirá vergonha e arrependimento, porque sabe que é capaz de fazer melhor. Você só não começou, você só não deu o primeiro passo. Deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso agora. Olha, eu amei este essa saculejada aqui, para não falar este tapa na cara, né? Porque quando a gente traz, eu vou fazer algo de diferente, eu vou trazer um hábito diferente, e aí um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias dá certo, aí depois você fica doente, aí depois você tenta de novo, e aí você ainda não consegue trazer aquela rotina, fazer aquela rotina permanente. Será que eu estou me deixando levar pelo,
pela maioria, né, pela manada. Ah, não faço hoje, faço amanhã. Ah, não faço hoje, não, mas amanhã eu faço. Deixa para depois. Deixa para depois, né? O Clube do Livro, ele não foi criado só para eu trazer a leitura para vocês. O Clube do Livro, para mim, é desafiador porque a intenção é ler um livro por mês, né? E ser colaboração com as outras pessoas que gostam de interagir, que gostam de trazer discussões, né? Que gostam de colocar o ponto de vista e que gostam de trazer conhecimento para proporcionar uma expansão da consciência. Então, às vezes você está num trânsito, já em em uma das leituras, já estive com uma pessoa ao vivo aqui comigo, e ela estava no trânsito e nós fomos conversando. Eu lia e a gente debatia aquele tema. Então, assim, é um movimento que traz movimento para a nossa vida, né? Então, o quão desafiador está sendo para mim a leitura do meu primeiro clube do livro, né? É, mas tudo bem. Isso aqui, como eu falei, né? Veio um chacoalhão para que levanta e faça. Não seja realmente igual ao que você está acostumado, né? Que é os medianos, né? As ações medianas. Ah, depois eu faço, depois dá tempo. Ixi, se não fez hoje, faz amanhã. A gente aprende muito isso, né? Por quê? Porque vem de uma sociedade, vem do histórico, vem. Você tem que se desafiar para você se transformar. Sempre precisa te trazer um desafio, porque senão você não se lapida, você não se transforma. E quando você percebe que fazer coisas diferentes, né, você se percebe se desafiando, você fica com a sensação de uma vida mais satisfatória. O quanto eu me sinto bem quando eu consigo vir aqui trazer essa leitura. Não importa quem tá, quem não tá, se eu vou ler para uma, duas, se eu vou ler só para mim. Não importa se você, quem está assistindo depois, não importa, não importa. O que importa é o que eu estou fazendo comigo neste momento. Eu estou trazendo, sendo uma contribuição para quem não consegue parar e fazer uma leitura ou não conseguiu adquirir esse livro e de repente gostaria de realizar essa leitura. E estou aberta aqui para receber troca de informações, troca de ideias, troca de pontos de vistas, né? Estou aqui de peito aberto. E o mais importante, que é assim, o melhor de tudo, é estar aqui desafiando, né, a fazer meu corpo levantar mais cedo, porque eu sei que faz bem para mim, um corpo ativo. Eu já estou numa idade interessante, vou fazer 42 anos, mas posso me considerar ainda uma pessoa sedentária. Então, a saúde ainda não exigiu que eu fizesse exercícios, mas se eu não fizer, vai chegar uma hora que ele vai exigir. E tem a saúde mental, né? Que eu estou aqui me divertindo, eu estou aqui absorvendo o conteúdo, expandindo o meu pensamento, expandindo minha consciência, aprendendo lições novas, que eu falei que esse livro deveria estar nos colégios para a fase adolescente, para adulta, ter um embasamento tão legal como esse aqui, né? A minha filha, já falei para ela que ela vai ler, e é super simples de ler. É muito bom a gente, né, trazer esses pensamentos para a gente. Bom, então eu encerro aqui. Amanhã a gente vai trazer, eu estou percebendo uma, tem uma diferença aqui, ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade. Não sei por que está essa diferenciação aqui, né, das páginas, mas amanhã a gente vai descobrir. Eu espero estar aqui amanhã. Vou me esforçar para estar aqui amanhã. Hoje eu já estou me sentindo bem melhor. Nós temos os desafios na vida para a gente crescer, tá bom? Um beijo, muito obrigada por estar aqui, por absorver este conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser tratar algum assunto, deixa nos comentários, me chama no direct ou no WhatsApp que está descrito na página do Instagram. E entre para o meu grupo de Reiki gratuito, que você só vai se beneficiar dessa energia maravilhosa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.